Muito a sua vida neste dia, neste culto, neste momento em que estamos na casa do Senhor. Que tudo que fizermos aqui seja para a honra e para a glória do nosso Deus. Só Ele é merecedor de todo louvor, de todo o nosso louvor, de toda a nossa adoração. Então faça isso, entre na casa de Deus disposto a louvar, a glorificar a esse Deus tão maravilhoso. Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 115, para lermos este salmo da palavra do Senhor. Salmo 115. Essa música que nós cantamos é exatamente um trecho do Salmo 115. Essas músicas mais antigas, elas cantavam a palavra de Deus, né? Muitas delas eram exatamente a transcrição do que está na palavra de Deus. É o caso desta canção que nós acabamos de cantar, no Salmo 115, que diz assim: Não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao Teu nome, por Teu amor e por Tua fidelidade. Porque perguntam as nações, onde está o Deus deles? O nosso Deus está nos céus, e pode fazer tudo o que lhe agrada. Os ídolos deles, de prata e ouro, são feitos por mãos humanas. Têm boca, mas não podem falar. Olhos, mas não podem ver. Têm ouvidos, mas não podem ouvir. Nariz, mas não podem sentir cheiro. Têm mãos, mas não podem apalpar. Pés, mas não podem andar. E não emitem som algum com a garganta. Tornem-se como eles, aqueles que os fazem, e todos os que neles confiam. Confie no Senhor, ó Israel. Ele é o seu socorro e o seu escudo. Confiem no Senhor, sacerdotes. Ele é o seu socorro e o seu escudo. Vocês que temem o Senhor, confiem no Senhor. Ele é o seu socorro e o seu escudo. O Senhor lembra-se de nós e nos abençoará. Abençoará os israelitas, abençoará os sacerdotes, abençoará os que temem o Senhor, do menor ao maior. Que o Senhor os multiplique, vocês e os seus filhos. Sejam vocês abençoados pelo Senhor, que fez os céus e
que a terra. Os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra Ele a confiou ao homem. Os mortos não louvam o Senhor, tampouco nenhum dos que descem ao silêncio. Mas nós bendiremos o Senhor, desde agora e para sempre. Amém? Você está vivo? Assim como eu estou vivo aqui? A palavra de Deus que diz que nós, que estamos vivos, podemos louvar, podemos engrandecer ao Senhor, e que toda a glória seja ao Senhor, não a nós nenhuma glória, mas ao teu nome, Senhor, da glória. É o que diz o salmista. O salmista, a reflexão do salmista aqui é muito interessante, porque em outra versão diz assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas o teu nome dá glória. O salmista dizendo: Senhor, o Senhor que é Deus, que é o Pai, que é o Criador de todas as coisas, o Supremo Rei, dá glória a si mesmo. O Senhor glorifica a Ele mesmo, porque não existe a nenhum outro pertence a glória, a não ser a Deus. Então o próprio Deus glorifica, o universo o glorifica, as coisas que Ele fez o glorificam. Nós o glorificamos. Toda a glória que temos a dar é ao nosso Deus, não a nós. Por melhor que você seja, por melhor que você possa fazer alguma coisa, a glória não pertence a você, pertence ao Senhor. A glória não pertence a mim. E o apóstolo Paulo diz em uma de suas cartas que tudo que nós façamos, quer comamos, quer bebamos, ou qualquer outra coisa que fizermos, façamos para a glória do Senhor. Então toda a nossa existência deve adorar, deve glorificar a Deus. Tudo que nós fizermos, tudo. As nações dizem: onde está o vosso Deus? Onde está o Deus deles? Talvez muitas pessoas tenham nos questionado: onde está o seu Deus? Você diz que acredita em Deus, eu não vejo. O fato de você não ver Deus não elimina a existência de Deus. É como se você olhasse no edifício. Você sabe que ali debaixo do edifício tem a fundação, tem um alicerce, sem a qual aquele edifício não existiria. Quando olhamos para o universo, nós vemos que existe algo que o mantém. Se o universo existe, é porque existe Deus. Se o edifício está de pé, é porque existe uma fundação, ainda que não a vejamos. É desta forma que nós temos que glorificar a Deus, porque Deus, outros deuses, eles não se movem, eles não podem fazer nada. Nenhum Deus, nenhum ídolo, nem nada que somos pode alguma coisa, somente o nosso Deus. Então a Ele é a glória. Tua é a glória, Senhor. Vamos colocar de pé e louvar a Deus. Tua é a glória, o poder, Tu é para sempre, Rei. Tua é a glória e o poder, Tu és para sempre, Rei. Honra e majestade estão diante do Senhor. Não existe nenhum Deus que seja digno como Tu. Nada vai me separar de Ti. Tu és a própria vida em mim. Não deixarei de Te louvar, não deixarei de Te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra Te exaltar, não deixarei de Te louvar, não deixarei de Te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra Te adorar. Tua é a glória
deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te exaltar. Não deixarei de te buscar. Não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te adorar. Ó Deus, tua é a glória, o poder, a majestade. A ti pertence o nosso louvor, a nossa adoração. Fazemos isso, ó Pai, como corações que reconhecem o Senhor. Reconhece o Senhor como nosso Deus, o Supremo Deus, que criou todas as coisas. Reconhecemos o sangue de Jesus como aquele que nos redimiu, nos limpou, nos libertou. Glória e majestade, força, honra e poder sejam dados ao Senhor. Tu és o soberano, o Rei dos reis. Nós o adoramos, em nome de Jesus. Majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos reis. Na cruz venceu a morte e o pecado destruiu, com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Glória, majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos reis. Na cruz venceu a morte e o pecado destruiu, com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos, já te celebramos, com ações de graça, danças e alegria, pois com rei louva-te, ó Senhor. Pois com rei louva-te, ó Senhor. Majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos reis. Na cruz venceu a morte e o pecado destruiu, com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos, a ti celebramos, com ações de graça, danças e alegria, pois convém louvar-te, ó Senhor. Pois convém louvar-te, ó Senhor. Nas trevas trouxe-nos na sua luz, para contigo reinar. Livre acesso nós temos ao Pai por teu sangue, ó Jesus. Aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos, já te celebramos, com ações de graça, danças e alegria, pois convém louvar-te. Aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos, já te celebramos, com ações de graça, danças e alegria, pois convém louvar-te, ó Senhor. 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 O Senhor abençoará os que temem, do menor ao maior. Que o Senhor os multiplique, vocês e os seus filhos. Sejam vocês abençoados pelo Senhor, que fez os céus e a terra. Glória ao Rei. Sei que estás aqui, que comigo estás. Sei que eu sou teu, tu és meu, e que
nada enfim vai me separar do teu grande amor. Cante isso. Sei que estás aqui, que comigo estás, sei que eu sou teu e que tu és meu e que nada enfim vai me separar do teu grande amor. Se estou de pé, é por receber do teu grande amor que me faz crescer e o resplendor da tua glória em mim, graça que é sem fim. Glória ao Rei nas alturas, ao Cordeiro seja o louvor. Paz na terra aos homens a quem Deus quer ver. Glória ao Rei nas alturas, Ele é digno de adoração. Multidões se prostrem ante o Rei dos Reis. Sei que estás aqui, que comigo estás, sei que eu sou teu e que tu és meu e que nada enfim vai me separar do teu grande amor. Se estou de pé, é por receber do teu grande amor que me faz crescer e o resplendor da tua glória em mim, graça que é sem fim. Glória ao Rei nas alturas, Glória ao Rei nas alturas, ao Cordeiro seja o louvor. Paz na terra aos homens a quem Deus quer ver. Glória ao Rei nas alturas, Ele é digno de adoração. Multidões se prostrem ante o Rei dos Reis. Glória ao Rei Jesus. Glória ao Rei nas alturas, ao Cordeiro seja o louvor. Paz na terra aos homens a quem Deus quer ver. Glória ao Rei nas alturas, Ele é digno de adoração. Multidões se prostrem ante o Rei dos Reis. Multidões se prostrem ante o Rei dos Reis. Multidões se prostrem ante o Rei dos Reis. Como não glorificar? Como não adorar a esse Deus? Não é verdade? Não é bom adorar a Deus? Não é bom glorificar a Deus? Nós temos liberdade para fazer isso em todo tempo, em qualquer momento. Não deixe de glorificar, de adorar ao Senhor. Ele é digno disso. Nós vamos interceder agora, queridos, por este jarro, onde estão depositados muitos pedidos de oração, muitos agradecimentos. Nós vamos interceder por cada pedido que está ali. Quero colocar também duas famílias que estão, neste momento, passando pelo luto. A família do diácono José Roberto, que perdeu seu pai. Ele está no velório Ocel da Vila Assis, e o sepultamento será às 13 horas. Também a família da dona Vera Colasso. Ela frequentou a nossa igreja, sempre estava conosco. Ela partiu e está sendo velada lá no Pax. Às 11 horas será o culto. Então, estas são as informações de famílias que estão enlutadas. Vamos orar? Vamos fechar os bancos aí de mãos dadas. Vamos interceder juntos
por esses pedidos que estão aqui. Os pedidos que aqui estão colocados não é somente para que os presbíteros estejam orando, ou quem está ministrando aqui faça isso, mas é para que toda a igreja interceda por tudo que está ali. E o Senhor conhece cada pedido. Então, busque ao Senhor, lembrando de cada pedido que está ali. Deus, nós colocamos diante do Senhor realmente todos os nossos anseios. Ó Deus, todas as nossas aflições, todos os desejos do nosso coração, que o Senhor os conhece muito bem. E nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos ensine a compreender a sua vontade, ó Pai, para que todos os nossos desejos, os desejos do nosso coração, sejam aqueles que agradam ao Senhor, sejam aqueles que cumpram a tua vontade, e que nós possamos glorificar a ti sempre, adorar sempre ao Senhor, porque o Senhor é um Deus que responde às orações. O Senhor é um Deus que ouve as nossas orações, inclina os seus ouvidos para ouvir as nossas petições. Senhor, tu conheces esses corações que ali depositaram estes pedidos. Opera, trabalha conforme o teu querer, conforme a tua vontade. É o que nós desejamos, ó Pai, é o desejo do nosso coração. Esteja com estas famílias, ó Pai, que estão vivendo este momento. Senhor, console estes corações, conforte, ó Pai, ao seu tempo, conforme a sua vontade. Nos abençoe, que a tua palavra possa fazer grande diferença nas nossas vidas, no dia de hoje e em todos os dias dela. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pode assentar, meus irmãos. Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor a todos vocês. Terceiro domingo, domingo missionário, né? Então nós vamos hoje interceder também pelos missionários. Nós estamos no final do ano, essa época é difícil também, muitos estão nos campos sem saber como vai ser o próximo ano, sem saber que campo, então gera insegurança. E muitos estão com problemas de saúde. O pastor Adalberto Santandré, nós conhecemos muito bem, está com problema de saúde. O nosso querido pastor que esteve aqui conosco, nessa última conferência missionária, está passando por problemas também de saúde, está com uma isquemia, então ele está cancelando os compromissos dele. Então, que nós possamos estar intercedendo por essas vidas. A missionária Tatiane também, com problema de saúde. Então, é uma época difícil, né? Então, nós vamos interceder por eles, pedir que Deus esteja abençoando, que o campo esteja aí aberto para eles, que eles tenham a tranquilidade de saber que Deus é o Deus sempre mesmo na vida deles e que a saúde deles possa ser restabelecida. Eu gostaria aqui de pedir que nós nos colocássemos em pé mais uma vez. E também eu queria lembrar do nosso irmão, o seu Carlos, diácono em disponibilidade, seu Carlos dos Santos, pai da nossa querida irmã, também das queridas irmãs, né, da Marli, da Cris, fez uma cirurgia e também precisa das nossas orações, tem alguns cuidados grandes a ser tomados. Então, que Deus esteja abençoando. Vamos mais uma vez também dar as mãos, pedir mesmo com grande fervor. Ore você também junto comigo. Fale assim comigo tudo aquilo que tem no seu coração por esses irmãos queridos que estão passando por problemas, enfrentando problemas de saúde tão difícil. Pai querido, nós temos um privilégio tão grande de crer que o Senhor é Deus. Isso foi o Senhor que nos deu. Obrigado, ó Pai, porque é o Senhor que dá para nós essa certeza de que o Senhor ouve as nossas orações, apesar de nós, ó Pai. Nós queremos te louvar e te bendizer por isso, porque é nessa certeza que nós clamamos pelos nossos queridos irmãos, ó Pai, que estão enfrentando mesmo problemas de saúde, ó Deus, saúde física, saúde emocional,
e às vezes espiritual, ó Deus, os nossos missionários no campo, ó Pai, passando mesmo por tantas dificuldades. Alguns, ó Deus, nós conhecemos tão bem, outros não, mas o Senhor os conhece, ó Pai. Ó Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus, que o cuidado do Senhor, que as Suas mãos de poder estejam mesmo curando toda enfermidade, ó Pai, esteja abençoando, que eles tenham condições, ó Deus, de conseguir tratamento, que eles sejam abençoados pelo Senhor, ó Pai, em nome de Jesus. Que o cuidado do Senhor não deixe, ó Pai, eles desfalecer na fé, mas que em todo tempo eles possam sentir mesmo o Senhor fortalecendo. A Tua igreja agora ora, ó Pai, para que o Senhor derrame força sobre a vida de todos eles, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus, cuida dessas vidas. Cuida também, ó Deus, o nosso querido Seu Carlos dos Santos, ó Pai, abençoa, ó Deus, que essa cirurgia haja uma recuperação também breve, ó Pai, em nome de Jesus. Abençoa seus filhos, ó Deus, que estão mesmo com o coração nesse momento entristecido por causa do problema de saúde. Fortalece-os, ó Deus, em nome de Jesus, que a graça do Senhor esteja sobre todos eles, ó Pai. E sobre cada irmão ou irmã que nesse momento está sentindo mesmo o coração apertadinho, porque tem o seu familiar, ó Deus, acamado, às vezes no hospital, ó Deus, tem misericórdia. E que todos os nossos missionários, ó Deus, que todos eles sejam agraciados nessa manhã com a paz do Senhor, a paz que excede todo o entendimento. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Os irmãos podem se assentar? Bom dia, meus queridos. A graça e a paz maravilhosa e perfeita do Senhor Jesus. Amém? Que bênção, que privilégio de estarmos juntos aqui nesta manhã, na casa do Senhor, para louvarmos e exaltarmos o nome dEle e ouvirmos a voz do Senhor. Especialmente você hoje, que vem pela primeira vez à Igreja do Calvário, seja muito bem-vindo. Boas-vindas também àqueles que nos acompanham pela internet, na transmissão ao vivo. Que Deus abençoe e guarde a cada um de vocês e que a palavra de Deus fale poderosamente aos corações também. Um domingo especial para a igreja, né? Um domingo de muitos motivos de intercessão, muitos motivos de oração, onde o povo de Deus se une e a força da igreja é conhecida na intercessão diante desses momentos. E um momento também de louvor e gratidão a Deus pelo acampamento dos jovens que está acontecendo desde sexta-feira. Nós temos um grupo grande de jovens da nossa igreja, junto com o seminarista Altieres, lá na chácara, para esse tempo de comunhão e crescimento da palavra de Deus também. Estive ontem lá com eles, estava muito gostoso, muito agradável, e já ouvindo testemunhos do que Deus estava trabalhando no coração daqueles queridos, tá bom? Pedimos a todos que levem o acampamento como motivo de oração e que levem também para casa o boletim da igreja. Nele nós temos uma agenda de oração. Muitas vezes nós falamos, eu não sabia que alguém estava doente, eu não estava orando por alguém que estava enfermo. A nossa agenda, toda semana nós procuramos atualizar, e aí você pode ter esta agenda de intercessão na sua casa também. Além dos outros avisos da igreja que estão contidos ali no nosso boletim. Dentre eles eu destaco que nós não temos mais, infelizmente, os convites para o evento com as mulheres, o Aviva Mulher, que vai acontecer aqui na igreja no dia 29 de novembro. Então agradecemos a todas as pessoas que já compraram o seu convite, convidaram outras pessoas, mas nós não temos mais condições de colocar outras pessoas, nós não temos mais espaço físico suficiente para esse evento das mulheres, tá bom? Dizer também que as inscrições para o encontro dos casais do ano que vem continuam abertas. Você pode falar com o Zé Mauro, com a Deusana, fazer a sua inscrição para o encontro de casais. Também no dia 20 de novembro, quinta-feira dessa semana, o encontro dos conectados, lá na chácara da igreja. Você pode falar com a Lígia, com a Cecília a respeito deste encontro. E no dia 30, os dois próximos domingos, eu diria que são dois domingos muito especiais para nós. O dia 23, porque de manhã nós teremos aqui a ordenação dos novos diáconos, no culto da manhã.
E dia 30, porque de manhã nós teremos o culto de ordenação do pastor Marco, e no culto da noite um momento de celebração e de comunhão com a igreja, um culto de ação, de graças ao Senhor, onde nós estamos pedindo para que cada família traga, então, um panetone ou um chocotone, para nós compartilharmos após o culto, com sorvete, um tempo de comunhão, um tempo muito gostoso aqui, encerrando assim praticamente as atividades do ano antes do Natal. E por falar em Natal, nós temos já à disposição dos irmãos o cada dia de Natal. Você fala com o Renato Alvarenga, leva quantos exemplares você precisar, para presentear amigos, familiares, pessoas da empresa. Apenas R$2 a unidade do cada dia de Natal, já com envelopinho, com espaço para você colocar a sua dedicatória também. E o Ministério Infantil pede para reforçar que às quintas-feiras já estão acontecendo os ensaios para a participação das crianças no Natal, que será no segundo domingo de dezembro. Já foi antecipado justamente porque muitos pais viajam depois dessa data, né? Então, os pais que têm crianças, por favor, mandem aqui nas quintas-feiras que os ensaios já estão a todo vapor, ok? Então, são esses os lembretes, os recados que eu tenho para os irmãos. Quero convidar vocês para a nossa meditação desta manhã, baseado naquele tema que nós temos falado, as perguntas que não querem calar. 5 perguntas que muitas vezes insistem em nos acompanhar e muitas vezes até mesmo assombrar durante a nossa caminhada cristã, durante a nossa experiência com o Senhor. Essas 5 perguntas, queridos, estão fundamentadas nos 5 pilares da Reforma Protestante. E hoje nós chegamos no último desses pilares, que é o pilar justamente da glória de Deus. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. Soli Deo glória. Glória somente a Deus. E para meditarmos a respeito desse texto, eu convido sua atenção para a leitura que faremos em Jeremias, capítulo 2. Livro do profeta Jeremias, capítulo 2. Eu vou ler do versículo 9 até o versículo de número 19. A pergunta a ser respondida nesta manhã é: Deus é o mesmo em todas as religiões? Será que Deus é o mesmo em todas as religiões? Comumente nós ouvimos uma expressão que diz assim: não, mas fique tranquilo, Deus é o mesmo. A pergunta é: será? Muitas vezes nós ouvimos as pessoas expressando a sua fé ou a sua religiosidade desta forma: Deus é o mesmo. Mas será que é isso mesmo que a Bíblia nos diz a respeito deste assunto? Então, a partir de Jeremias capítulo 2, versículo 9, nós vamos compartilhar algumas coisas sobre isso nesta manhã. Diz assim a palavra: portanto, ainda pleitearei convosco, diz o Senhor, e até com os filhos dos vossos filhos pleitearei. Passai às terras do mar de Chipre e vede, mandai mensageiros a Quedar e atentai bem, e vede se jamais sucedeu coisa semelhante. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não eram deuses? Todavia o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos. Ficai estupefatos, diz o Senhor. Porque 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram um manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas, que não retêm as águas. Acaso é Israel escravo ou servo nascido em casa? Por que, pois, veio a ser presa? Os leões novos rugiram contra ele, levantaram a voz, da terra dele fizeram uma desolação. As suas cidades estão queimadas, e não há quem nelas habite. Até os filhos de Mênfis e de Táfnis te pastaram o alto da cabeça. Acaso tudo isto não te sucedeu por haveres deixado o Senhor teu Deus, quando te guiava pelo caminho? Agora, pois, que lucro terás indo ao Egito para beberes as águas do Nilo, ou indo à Assíria para beberes as águas do Eufrates? A tua malícia te castigará, e as tuas infidelidades te repreenderão. Sabe, pois, e vê que mal e quão amargo é deixares o Senhor teu Deus, e não teres temor de mim, diz o Senhor
dos Exércitos. Feche os seus olhos mais uma vez e vamos falar com Deus uma palavra de oração. Agradeço ao Senhor pelo privilégio de você estar aqui nesta manhã e peça a Ele que fale de maneira muito especial ao seu coração nesta hora, em nome de Jesus. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não eram deuses? Todavia, o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Pai querido, na tua presença, Senhor, nós estamos nesta manhã e rendemos-te graças, ó Senhor, com os nossos corações transbordantes de gratidão. Porque o Senhor se faz presente aqui nesta hora de culto, Deus. E, Pai, não existe nada melhor, Deus, do que estarmos na Tua presença. Senhor, nós pedimos que agora o Senhor fale aos nossos corações através da Tua palavra, Deus. Já temos ouvido a Tua voz, já temos, ó Deus, sentido a Tua presença aqui. Mas agora nós te pedimos, ó Pai, que de maneira muito especial o Senhor fale poderosamente aos nossos corações. Porque só Tu és Deus, Pai. Não há nenhum Deus semelhante ao Senhor, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Só o Senhor é Deus. Use, Senhor, a minha vida para que a Tua palavra seja comunicada. E que, ó Deus, não reste qualquer dúvida nos nossos corações a respeito de quem é o Senhor e das obras que o Senhor é capaz de realizar. Oramos, ó Pai, agradecidos, no nome santo e bendito do Teu Filho Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, de acordo com o Boletim Internacional de Pesquisa Missionária, criado por um missionário canadense chamado David Barrett, existem hoje no mundo mais de 10.000 religiões diferentes. Ao redor do mundo, nós temos hoje mais de 10.000 religiões diferentes. 5 vezes mais do que se nós voltássemos a praticamente 100 anos atrás na história. Ou seja, em um século, o número das religiões praticamente é 5 vezes maior. Para que os queridos tenham uma ideia, há aproximadamente 100 anos atrás, havia no mundo em torno de 400.000 templos religiosos. Hoje nós temos mais de 3,5 milhões de templos religiosos espalhados ao redor do mundo. É muita coisa. Seguramente essas informações servem de base para nos fazermos reconhecer 2 coisas. Primeira delas, nós estamos diante de um grande fenômeno religioso de proporções globais, de proporções mundiais. Segundo, nós estamos sim diante da pergunta que se o Deus a quem pregamos aqui, o Deus a quem anunciamos, o Deus descrito na sua palavra é o mesmo Deus em todas as religiões, em todos os tempos, em todas as propagandas de deuses, em todos os sincretismos, em todas as misturas, em todos os ecumenismos. Será que de fato Deus é o mesmo? Porque algumas coisas podem parecer um pouco distorcidas para nós, porque como pode ser o mesmo Deus em 10.000 religiões diferentes? Se cada uma dessas religiões diferentes tem a sua própria maneira de expressar a sua religiosidade e a sua fé. Algumas acreditam na água, outros acreditam no óleo, simbolicamente falando. Alguns acreditam no A, outros acreditam no Z. Como nós podemos afirmar que Deus pode ser o mesmo
em mais de 10 mil expressões religiosas diferentes ao redor do mundo todo. E quando nós chegamos a essas duas conclusões, a esses dois pensamentos, logo nós precisamos perguntar: se são 10 mil religiões, a quem tem sido dada a glória a respeito da nossa própria salvação? E a quem tem sido dada a glória a respeito dos acontecimentos mais diversos? E na nossa perspectiva até mesmo, aqueles mais simples, que nós lidamos no dia a dia, nas situações mais corriqueiras da vida. A quem você tem dado glória, por exemplo? Se você tem 10 mil expressões religiosas como opção, eu pergunto a você mais uma vez, e a mim, a quem nós temos dado glória? A quem nós temos tributado o reconhecimento pela nossa salvação? Porque falamos aqui nesses últimos domingos, e insistimos nisso, que fomos salvos pela graça, mediante a fé, que isso não é nada que tenha nascido em nós mesmos, mas uma disposição que nasceu no coração de Deus em relação a nós. Que então temos, assim, a possibilidade de sermos salvos em Cristo Jesus. Mas a questão é a quem eu tenho dedicado a glória pela salvação que me foi dada em Jesus. Ou então a quem eu tenho dado glória pelas bênçãos, pelas vitórias, como se diz popularmente no mundo cristão, pelas graças que eu tenho recebido na minha vida no dia a dia. Quando eu penso a respeito disso, 3 ideias basicamente me vêm à minha mente e associadas a 3 exemplos que eu vivi de perto. O primeiro deles é quando a glória é atribuída a nós mesmos. É a glória própria. Quando nós atribuímos a glória das nossas conquistas, e quem sabe até mesmo a glória da nossa própria salvação, a nós mesmos. É quando nós nos olhamos para o espelho e pensamos assim: estou diante realmente da melhor pessoa do mundo e a única pessoa responsável por todas as realizações que eu já fiz na minha vida, por todas as conquistas que eu já alcancei até hoje. E quando eu penso nessa história da glória própria, eu me lembro de uma formatura universitária, em que em determinado momento, um aluno foi destacado entre todos para que fizesse uma oratória. E indo até o microfone, até a tribuna, ele começou a dizer quanto aqueles anos tinham sido significativos. Ele começou a dizer como a presença dos amigos tinha sido importante. Ele começou a dizer a referência que os professores tinham sido para eles, para aqueles alunos. Agradeceu aos pais, agradeceu aos amigos, agradeceu aos familiares, agradeceu a tudo e a todos, dos zeladores aos porteiros daquela instituição. E ao final ele disse em alto e bom som: muito obrigado também a todos nós, porque nós mesmos somos responsáveis pela nossa conquista e por esse momento que agora chegamos. Em nenhum momento sequer daquele discurso inflamado e eloquente, o nome do Senhor apareceu como uma forma de prestar reconhecimento àquele que faz todas as coisas em nosso benefício e favor. Segundo, é o que eu chamo de glória ao próximo. Neste caso, todas as conquistas. Neste caso, todos os méritos. Neste caso, tudo aquilo que eu posso alcançar e sonhar. Talvez eu não seja tão orgulhoso assim de dizer que tudo isso é mérito único e exclusivamente meu. Mas eu não consigo ainda olhar para Deus e digo assim: esse mérito é do meu pai, esse mérito é da minha mãe, esse mérito é dos meus amigos, esse mérito é de alguém que eu conheço, esse mérito é alguém... E não consigo remeter esse mérito a Deus como fonte de todas as coisas. Mesmo porque numa mensagem como essa é muito fácil de nós sairmos aqui pensando da seguinte maneira: bom, a mensagem desta manhã foi Sou lhe deu glória. Então Sou lhe deu glória. Você vai comprar um pão na padaria amanhã de manhã e você vai dizer para o padeiro: olha, eu não vou dizer obrigado para você porque Sou lhe deu glória. Sua esposa hoje vai preparar aquele almoço de domingo para você, quando você vai chegar em casa, aquele macarrão com frango assado. E no final do almoço você vai dizer assim: Sou lhe deu glória. O pastor disse que eu não preciso mais agradecer você. Você não tem mérito nenhum. Agora o agradecimento é só a Deus. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que a fonte de todo mérito é o Senhor.
E aí eu me lembro uma vez que eu fui a uma consulta médica, e enquanto o médico me examinava, nós começamos a conversar, e ele disse assim: eu vi na sua ficha que você é um pastor. Confirma esta informação? Eu disse: sou um pastor. Sou sim. E ele disse assim: eu não gosto dos evangélicos. Posição dele, né? Claro que ele não representa a classe, mas a posição dele. Eu não gosto dos evangélicos. Eu falei: rapaz, olha, pois saiba que os evangélicos gostam muito do senhor. Aliás, contam inclusive com o seu serviço em benefício deles. E ele disse assim: mas é justamente por isso que eu não gosto dos evangélicos. Eu disse: mas como assim? Então agora você precisa me explicar. Ele disse: quando o tratamento que a gente passa dá certo, eles chegam aqui e dizem assim: graças a Deus. Quando o tratamento dá errado, eles dizem assim: foi o médico que errou. Então, a segunda tipo de glória é a glória atribuída ao próximo, pura e simplesmente. A terceira glória que eu mencionaria aqui, que é mais, não sei se é a mais perigosa, mas eu diria tão perigosa quanto, é quando nós oferecemos glória a outros deuses. E isso, inadmissivelmente, deve estar na boca dos discípulos de Jesus. Qualquer discípulo de Jesus que por algum momento abre os seus lábios para dizer graças a Deus e graças a alguma outra coisa que não seja o Senhor, está pecando. Está pecando. Mas muitas vezes existem referências e menções de gratidão a deuses, que são descritos pelo Salmo 115, que o Milton leu com a gente aqui no início do culto, que tem boca, mas não falam, seus pés não andam, seus ouvidos não ouvem, não conseguem cheirar com seu nariz, as suas mãos não apalpam. E todos aqueles que prestam qualquer tipo de referência a eles, ou de reverência a eles, se tornam como eles. Salmo 115. Palavra de Deus para o nosso coração. E foi justamente por isso, queridos, que em meados do século XVI, a glória de Deus vinha sendo franqueada e distribuída entre muitas expressões religiosas, inclusive a glória de Deus estava sendo disputada entre Deus, ou melhor, entre a igreja e Deus. A própria igreja daqueles dias reivindicava para si uma glória que só poderia e só deveria ser dedicada a Deus. Porque, meus irmãos, nenhum de nós aqui pode dividir, baratear ou franquear a glória que é devida unicamente ao Senhor. Nenhuma instituição no mundo, nenhuma igreja do mundo, seja ela qual for, pode reivindicar para si mesma a glória que é devida única e exclusivamente ao nome do nosso Deus. E é justamente sobre isso, irmãos, que o texto de Jeremias está falando. Num dos momentos mais difíceis, num dos momentos mais complicados na vida do povo de Deus. Um momento que viria, um momento que já tinha acontecido em outras vezes na história de Israel. E um momento que viria a se repetir tantas outras vezes na vida da igreja. Um momento de esquecimento de Deus. Um momento de distanciamento de Deus. Um momento em que a glória do Senhor foi franqueada e substituída no meio da nação, e isso provocou uma confusão muito grande entre aqueles que temiam e serviam ao Senhor. Mas foi justamente nesse contexto que Deus levantou um homem cheio do Espírito Santo para confrontar isso. Um homem chamado Jeremias, um profeta de Deus. Um homem que, embora carregasse na sua linhagem o sacerdócio, agora ele é chamado por Deus, desde quando estava no seu ventre materno, para abrir a sua boca e para com os seus lábios declarar que somente o Senhor é Deus,
E que toda honra e que toda glória deve ser dedicada ao Senhor. E por causa dessa pregação, irmãos, Jeremias foi perseguido. Por causa desta pregação, Jeremias foi colocado no tronco. Por causa desta pregação, Jeremias perdeu amigos e familiares. Por causa desta pregação, Jeremias perdeu os privilégios, quem sabe, da sua vida naqueles dias. Mas ele não perdeu a companhia de Deus com ele. A companhia que fez com que ele permanecesse de pé. Mesmo em meio às suas muitas lágrimas. Mesmo em meio ao seu muito sofrimento. Mesmo em meio à sua muita angústia. Inclusive, Jeremias é conhecido como profeta chorão. Mas ele não era o profeta chorão pura e simplesmente porque ele chorava por qualquer emocionalismo. Ele não era o profeta chorão simplesmente porque ele chorava diante de uma cena mais comovente. O profeta Jeremias é conhecido como profeta chorão porque ele chorava por causa de uma nação. Porque ele chorava pela condição do povo de Deus naqueles dias. Ele chorava porque via o povo se afastando cada vez mais do Senhor. E via a nação sendo destruída pelos seus próprios atos. E clamava em alto e bom som para que as pessoas se arrependessem e voltassem os seus caminhos para o Senhor, dizendo e declarando que só o Senhor é Deus e somente a Ele nós devemos dar toda a glória. Então, se uma pergunta que não quer calar é que se Deus é o mesmo em todas as religiões, a resposta é clara, a resposta é óbvia, tão clara quanto a luz do sol. A resposta é não. Deus não é definitivamente o mesmo Deus em todas as religiões. E quais são, queridos, os sinais da divisão da glória de Deus? Quais são os sinais da divisão desta glória soberana do Senhor? Primeira delas, primeiro sinal, é quando nós trocamos a glória de Deus por aquilo que não tem nenhum proveito, como está na palavra do Senhor no versículo 10. Quando nós trocamos a glória do Senhor por coisas que não têm nenhum proveito. Outro dia eu ouvi falar aqui em Sorocaba, não sei se isso procede, mas a respeito de uma feira que existe aqui em Sorocaba. E não é uma feira que vende legumes e frutas e tudo mais. Que essas existem muitas, né? Mas é uma feira chamada Feira da... Opa, os sorocabanos aí estão... Ainda ninguém me falou onde e quando, mas eu já sei que tem uma feira aí que chama Feira da Troca. Feira da Barganha. Onde aquilo que você tem, você leva lá para a feira, eu imagino que é isso, né? E chegando lá na feira, quando você encontrar alguém que tem alguma coisa que te interessa, você então oferece aquilo que lhe está sobrando e pode então levar para casa aquilo que alguém está oferecendo. Uma troca. A feira da barganha. A cada 1 minuto, 4 coisas trocam. A feira da barganha. Você já fez uma troca da qual você se arrepende profundamente? Já fez? Já trocou alguma coisa pela qual você se arrepende profundamente? Eu já contei aqui para vocês, quando nós estávamos próximos do nosso casamento, eu tinha um carro muito bonito, um carro novo, um carro joia, um carro de viúvo, né? Com roda, com isso filme, um carro bonito. E nós precisávamos levantar ali um recurso para o nosso casamento, eu não tive dúvidas. Falei, vou vender o meu carro, vou comprar um carro mais barato, e vendi o meu carro. Era um carro bonito. Nós casamos acho que em 2003, o carro era 2001, alguma coisa assim, carro novo. Mas eu não tive dúvidas. Eu vou trocar o meu carro. Vou vender o meu carro, eu levanto um recurso e pego um carro mais barato. Peguei um golzinho daqueles quadradinhos, lembra? 80 e pouco, 4 marchas. Uma beleza. Encostei o carro um dia na frente da casa de uma pessoa, ela saiu, olhou para o carro e falou assim, ué, cadê o seu carro? Ela nem considerou aquilo como carro. Ela perguntou assim, cadê seu carro? Eu disse, ué, está aqui meu carro. Champanhe. Está aqui meu carro. Ele falou assim, foi só marcar o casamento que a vida começou a andar para trás, né? Pela madrugada, não?
Se o mundo dependesse de profetas assim, a gente estava perdido, né, irmãos? Mas eu não me arrependi daquela troca. Não me arrependi, porque me trouxe um benefício muito grande, né? Então não me arrependi. Apesar do carro ser velhinho, não me arrependi. Mas já fez alguma troca pela qual você se arrependeu muito? Coisas que não têm nenhum proveito. Eu falei agora há pouco de a cada 1 minuto 4 coisas são trocadas, ou no comercial 4 coisas vendem. Por que esses sites de vendas informais fazem tanto sucesso? Porque geralmente nós temos uma série de coisas que um dia nós adquirimos, mas que elas não têm para nós nenhum proveito. Para alguém tem, mas para nós não tem mais e a gente vai deixando ali, vai mantendo ali. Meus irmãos, o povo de Israel, nesses dias de Jeremias, fez uma troca péssima. Péssima. O golzinho 84, champanhe 4 marchas, era muito melhor que essa troca que eles fizeram aqui. Eles fizeram uma troca desastrosa. Eles fizeram uma troca sem precedentes. Tanto que o Senhor lhes diz assim, eu pleitearei contra vocês. Meus irmãos, dura coisa é ouvir isso do Senhor, porque quem é que pode pleitear, quem é que pode lutar, quem é que pode pelejar contra o Senhor? Mas o Senhor lhes diz assim, eu estou tão irado, que eu pleitearei contra vocês. O Senhor se refere no versículo 10, como aquela atitude do povo em especial, uma atitude sem precedentes. Uma atitude inédita no versículo 10. Vede se jamais sucedeu coisa semelhante a essa. O meu povo trocou a minha glória por coisa que não tem proveito nenhum. Só lhe deu glória. Glória somente a Deus. O primeiro sinal de que nós estamos deixando de dar a Deus a glória que é devida somente a Ele, é quando nós começamos a trocar a glória de Deus por qualquer coisa. É quando nós começamos a trocar os benefícios do reino de Deus por qualquer coisa. É quando nós começamos a trocar, por exemplo, um momento como esse aqui de culto, por qualquer coisa. É quando nós começamos a trocar um tempo de oração por qualquer coisa. É quando nós passamos a trocar um tempo de leitura da palavra, de comunhão com Deus. Um momento e a oportunidade de dar um testemunho ousado, de falar do poder do Evangelho na vida de alguém. Mas trocamos essas bênçãos, esses benefícios por coisas que não têm proveito algum. Meus queridos, quantas vezes nós deixamos o nosso próprio tempo, o tempo de estar na presença do Pai, o tempo de estar em comunhão com Ele por coisas que não têm proveito nenhum. Quantas vezes você já fez determinadas coisas que ao final delas você falou assim, perdi o meu tempo. Não valeu a pena. Nesse tempo eu poderia ter feito tantas e tantas coisas, mas eu troquei o meu tempo por aquilo que não teve proveito nenhum. E quantas vezes isso está diretamente associado à nossa comunhão com Deus e à nossa busca por Ele. Então o primeiro sinal é quando a gente começa a trocar as coisas de Deus por coisas que não têm proveito nenhum. Esse é um sinal de que a glória de Deus está dividida na nossa vida. Esse é um sinal de que o solo deu glória precisa ser reavivado no nosso coração. Mas há um segundo sinal. O segundo sinal é o abandono definido, o abandono decidido, o abandono consciente do Senhor para buscar coisas que são vãs. E a palavra do Senhor diz isso no versículo 13, dizendo que o povo de Deus cometeu essencialmente 2 males. E esses 2 males foram completamente decisivos para a vida do povo de Deus e o relacionamento com Ele nesses dias. A palavra de Deus diz no versículo 13 que os 2 males cometidos pelo povo, que nós não podemos cometer, são: o primeiro deles é o fato do povo ter deixado o Senhor. E o Senhor é descrito aqui, meus irmãos, como o manancial das águas vivas. Meus queridos, nós ficamos alguns dias, algumas semanas aí sem chuva, e na verdade ainda não temos uma quantidade de chuva suficiente diante da perda que nós tivemos, mas
a sensação de desconforto e quase de desespero era geral. Com todo mundo que você conversava. Agora, você sabe o que significa ficar espiritualmente sem estar ligado ao manancial de águas vivas que é o Senhor? Você tem noção do peso, do impacto que isso pode causar sobre a tua vida? Quanto tempo você acha, quantos segundos você acha que você pode sobreviver sem a presença do manancial de águas vivas que é o Senhor? Então, outro sinal de quando a glória de Deus está rachada no nosso coração é quando a gente começa a abandonar o Senhor e se esquecer que Ele é o manancial de águas vivas para nós. E aí, o segundo erro do povo no versículo 13 foi o erro, primeiro, de cavar cisternas. Talvez eu diria que são 3 erros nesse versículo. O primeiro erro foi de abandonar o Senhor. O segundo erro foi o erro de cavar cisternas. Por que foi um erro cavar cisternas? Porque ao invés de voltarem para o Senhor, ao invés de buscarem ao Senhor novamente, eles tentaram achar uma solução, literalmente com as suas próprias mãos. Se nós não temos mais um manancial de águas perto de nós, então que tal nós abrirmos alguns poços, algumas cisternas, para que nós tenhamos água e aí sim, definitivamente não precisemos mais do manancial. Já imaginaram? Mas a palavra do Senhor diz que não eram apenas cavadas as cisternas, como essas cisternas eram cisternas rotas. Cisternas furadas. Cisternas cuja vazão de saída era muito maior. Cisternas que não guardavam, não tinham a capacidade de guardar água. Meus irmãos, quando nós chegamos nesse ponto, definitivamente, nós estamos sim, dividindo a glória de Deus na nossa vida. Estamos sim, precisando reavivar esse sólido glória na nossa vida. Principalmente se pensarmos nisso à luz do que João diz no capítulo 7, versículos 37 e 38 a respeito de Jesus. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Portanto, só tem uma possibilidade do nosso interior ter um fluir de rios de águas vivas. Águas novas, águas frescas, águas que levam vida, águas que alimentam, águas que matam a sede, águas que renovam, que restauram, que revigoram. Não águas paradas, não águas imundas, não águas sujas, não águas expostas, não águas de cisternas e muito menos de cisternas rotas. Só há uma possibilidade do nosso interior fluir rios de água viva. E esta possibilidade significa crer que Jesus Cristo é a água que mata definitivamente a nossa sede. Foi com essa água que a mulher samaritana teve contato lá em João capítulo 4. Quando ela foi buscar uma água que pudesse matar a sua sede fisiológica. Mas ela voltou dali com a água que pôde matar por completo a sua sede espiritual. E foi esta que Jesus lhe ofereceu, e é justamente esta que está disponível a nós aqui nesta manhã. Por isso, queridos, não dividamos a glória do Senhor com ninguém, porque o único manancial de águas vivas que nós temos é o Senhor. E somente Ele pode fazer, não apenas saciar a sede que nós carregamos dentro do nosso coração, mas Ele faz também com que as águas fluam do nosso interior, águas vivas, águas vivificadoras, que já vivificaram o nosso coração e servirão também para vivificar o coração de outras pessoas. E aí, se você continuar lendo, por exemplo, Jeremias 2, a partir do versículo 14, você encontrará as consequências desse abandono. Vejam o que diz o versículo 18, por exemplo. O Senhor pergunta: que lucro que vocês têm de saírem da minha presença para beberem as águas do Nilo? Qual é o lucro de vocês de saírem da minha presença para ter que viajar até a Assíria para beber a água do Eufrates? A tua própria malícia te castigará. As tuas infidelidades te repreenderão. Sabes, pois, e vê que mal
e amargo é deixares o Senhor teu Deus. Que mal e amargo é não teres o temor do Senhor teu Deus, o Senhor dos exércitos. Olha que comparação maravilhosa. O povo abandonou a mim, manancial de águas vivas, e está indo para a Síria. Está indo para outros lugares tendo que buscar água. Se nós temos água disponível aqui mesmo, entre nós, no meio de nós, e é a presença de Deus. Queridos, para concluir, eu preciso dizer que as religiões são muitas mesmo, e sempre serão. Mas Deus, há um único Deus, há um só Senhor, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, está em todos e age por meio de todos. Efésios capítulo 4. Há uma só fé, um só Senhor, um só batismo. Religiões podem existir 100 milhões daqui a um tempo. Mas Deus, a quem nós devemos prestar toda a honra e toda a glória, primeiro porque nos salvou e segundo porque nos tem feito muito bem, Deus é apenas um. É o Senhor dos exércitos. E talvez você esteja aí perguntando, mas como que eu posso saber se o Deus a quem eu sirvo, a quem eu creio, a quem eu temo, a quem eu amo, é o mesmo Deus de alguma outra religião que eu conheço, que eu tenho um amigo? Primeiro, certifique-se de que o Deus desta religião que te interessa por alguma razão é o Criador do universo e de todas as coisas que existem nele. Segundo, certifique-se se esse Deus é aquele que se revelou por meio da sua palavra e deu a sua palavra para que o seu povo entendesse como se relacionar com ele. Terceiro, certifique-se se esse Deus é eterno, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Quarto, certifique-se que se esse Deus é mesmo o Salvador e o Redentor daqueles que o buscam. Mas principal e especialmente, certifique-se que esse Deus é aquele que se deu a si mesmo em favor dos seus seguidores. E se você chegar nesse ponto, você não vai ter mais dúvidas sobre quem é o seu Deus e quem é o Deus das demais religiões. Lembrando que existem muitas representações de deuses, mas só existem duas manifestações de poder espiritual. Uma delas se chama Deus. E a outra delas se chama Satanás. Não existe nenhuma outra proposta entre as mais de 10.000 religiões que apresente o Deus que tenha morrido em favor dos seus seguidores. Pelo contrário, muitas vezes o Deus pede que os seus seguidores é que devam morrer em benefício deles. O Deus a quem servimos morreu. Deu a si mesmo. Ofereceu o seu próprio Filho para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Não há projeto de reino melhor. Nunca houve, nem nunca haverá. Vejam o que diz Isaías 42, aí você pode ler comigo. 3 versículos de Isaías 42. Vamos ler juntos? Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Versículo 12. Deem honra ao Senhor e anunciem a sua glória nas terras do mar. O Senhor sairá como valente, despertará o seu zelo como homem de guerra, clamará, lançará forte grito de guerra e mostrará a sua força. Nós precisamos de mais alguém, queridos? O Senhor se levantará e dará o seu grito de guerra e mostrará a sua força contra os seus inimigos. Nenhum de nós aqui precisa de Deus e mais uma ajudinha. Nenhum de nós aqui precisa de Deus e mais uma forcinha de alguém. Porque o Senhor se levantará
bradará o seu grito de guerra e lutará em favor do seu exército. Glorificado seja o nome do Senhor por isso. Então a gente termina com a glória certa, a pessoa certa. Ó, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quão insondáveis são os seus caminhos? Quão inescrutáveis os seus pensamentos, os seus juízos? Quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Todos juntos, versículo 36. Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A quem? A ele, pois. A quem a glória, queridos? A ele. Somente a ele. Por último, você já leu o livro de Judas na Bíblia? E quando eu mostrei esse texto uma vez, uma pessoa disse assim: pastor, se até Judas Iscariotes falou isso, como é que ele pôde fazer o que fez? Esse não é o Judas Iscariotes. Esse é o Judas, irmão de Tiago, irmão de Jesus. Ele diz assim: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória. E aí a igreja inteira precisa ficar em pé agora e ler bem forte o último versículo. Vamos lá? Versículo 25. Todos nós, bem forte. Ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém e amém, Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor por isso. A Ele, somente a Ele, seja toda a honra e seja toda a glória. Porque Deus, não há nenhum outro. Deus, somente Deus. Quero convidar você a cantar esta canção, exaltando, glorificando, bendizendo aquele que é único. Não divida a glória de Deus com ninguém. Só lhe deu glória. Glória somente a Deus. Não abandone o Senhor. Não troque o Senhor por coisas que não têm nenhum proveito. Não vá para a Síria buscar água se você tem aqui diante de você um manancial de águas vivas. Todo aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, disse Jesus, do seu interior fluirão rios de água viva. Bendito seja o nome do Senhor por isso. Deus criou o mundo e o que nele há. O ser que pode respirar existe para mostrar a glória do Senhor. Somente Deus, os seus mistérios pode revelar, os seus desígnios quem jamais um dia conheceu, pois Deus, somente Deus. Somente Deus domina o trono do universo. E a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Somente Deus, eternamente nós nos inspirar. Alegria de adorar, desejo de exaltar a Deus, somente a Deus. Somente Deus domina o
Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus para sempre. A Deus, somente a Deus, toda a honra, toda a glória e todo o louvor, meus irmãos. Queridos, nasceu o Miguel. O Miguel é filho da Bárbara e do diácono Alexandre. Porque alguns meses atrás nós estávamos aqui clamando ao Senhor. Por conta daquele tumor que surgiu na cabeça da Bárbara, gestante. Uma gravidez tão complicada, tão de risco. Mas o Miguel chegou. Pesando 1,8 kg. Um bebezinho. Chegou com vida. O Miguel está bem. Quanto a Bárbara, ela também está bem. Quanto ao tumor, até hoje ninguém teve uma outra notícia melhor para dar para ela. Se está lá, se não está, se afetou em alguma coisa, nós sabemos que não. A quem nós dedicamos a glória é isso, irmãos? A Deus. Somente a Deus. Somente ao Senhor. Não sei se já teve alta. Não, ainda não, né? Mas deve ter alta hoje. Mas está todo mundo bem. Graças ao Senhor por isso. Vale a pena colocar a nossa vida diante de Deus em oração, meus irmãos. Por isso que a gente convida, quando a gente diz, venham aqui orar com os presbíteros. Venham aqui orar juntos, somar força e intercessão. Vale a pena, irmãos, vale a pena. Tanto que hoje o Milton e o Emas, nossos presbíteros, estarão aqui justamente para isso. Para orar com o povo de Deus. Teremos a escola discipuladora normalmente após o culto. Participe e que Deus continue falando profundamente ao seu coração nesta manhã. Vamos orar? Deus querido, muito obrigado por esse tempo tão precioso de louvor, de adoração, que nós passamos na tua casa nesta manhã, Pai. Somente o Senhor é Deus. Toda honra, toda glória, todo louvor, nós dedicamos somente ao Senhor, Deus. Não queremos que a tua glória esteja dividida nas nossas vidas e no nosso coração. Não queremos abandonar ao Senhor em momento algum. Não queremos fazer uma troca insana de trocar o Senhor por coisas que não têm nenhum proveito. De deixarmos o manancial de águas vivas, ó Deus, para buscarmos água em cisternas rotas, em outros lugares que não podem saciar a nossa sede. Pai, a tua palavra diz que aquele que crê no teu Filho, do seu interior fluirão rios de água viva. E nós te agradecemos, ó Pai, pelo cheiro de água viva que há nesse templo nesta manhã. Pelas pessoas, ó Pai, que estão aqui, que já entregaram a sua vida a Jesus, que creram no Senhor. E por isso há, ó Pai, esse transbordar de águas, de corações que inundam esse lugar nesta manhã. Mas, ó Deus, se há porventura alguém que ainda não entregou o coração para o Senhor Jesus, que ainda não creu inteiramente no nome e no poder de Jesus, que esta manhã seja uma manhã de salvação, seja, Pai, uma manhã de vida e de vitória, do transbordar das águas poderosas que fluem do nosso coração, sobre o coração de todas as pessoas que estão aqui, ó Pai. Que a tua bênção repouse sobre nós. E muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito até aqui e por tudo que o Senhor fará também daqui em diante. Obrigado, Senhor, pelo nascimento do Miguel, pela vida da Bárbara, do Alexandre, do Felipe. São feitos do Senhor na nossa vida, Pai. Nós apresentamos pedidos também agora há pouco. Nós temos a certeza que cada um deles estão nas mãos do Senhor. É o Senhor cuidando de nós. Só o Senhor é Deus. E agora, povo de Deus, que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor insondável de Deus, nosso eterno e poderoso Pai, que a comunhão e a consolação do Santo Espírito repousem sobre vós e sobre vós permaneçam desde agora e pelos séculos dos séculos. Amém e amém, Jesus. Você pode se sentar. Deus te abençoe ricamente nesse domingo, em nome de Jesus.